Depois que saiu essa notícia, muita gente perguntando: Flazoeiro, é verdade que o Flamengo procurou o Neymar? Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a diretoria, que pela primeira vez quebrou o silêncio e falou sobre a situação do Gerson. Vou falar sobre o Arrascaeta e o Alexandro, que serão poupados do treino de hoje, e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando aqui, ó, na concentração do Flamengo em Atlantic City, nos Estados Unidos. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, aqui direto de Atlantic City, Hotel Sheraton, o hotel que serve de concentração para o Flamengo. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal: meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Eu queria pedir na humildade: se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e, é claro, vai ser muito importante para nós. Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa aí o like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês, porque hoje, no finalzinho da manhã aí no Brasil, era quase 11 horas da manhã e era 9 e pouca da manhã aqui nos Estados Unidos, quando a equipe do Flamengo chegou aqui em Atlantic City. O Flamengo veio para o aeroporto que tem mais próximo aqui, fez um desembarque até rápido e chegou aqui nesse hotel que vai servir de concentração para o Flamengo durante pelo menos os 2 primeiros jogos da Copa do Mundo de Clubes. E aí o que acontece, gente, é o seguinte: o Flamengo tá aqui, daqui a pouco o Flamengo vai sair para fazer o primeiro treino. Tem até os ônibus ali, ó, vou mostrar para vocês. Aqueles ônibus ali são os ônibus que vão levar a delegação do Flamengo para o primeiro treino desse Super Mundial. E vai ficar aqui concentrado pelo menos até o jogo do Chelsea. Passou o jogo do Chelsea, faz mais 2 treinos aqui em Atlantic City e aí vai lá para Orlando, onde o Flamengo vai começar a se preparar. Vai fazer um treino, na verdade, e vai jogar contra o Los Angeles FC. Esse é o planejamento do Flamengo aqui no Super Mundial. Para o treino de hoje, a expectativa não, né? Confirmado. Tanto o Georgiano e a Arrascaeta como o Alexandro, jogadores que jogaram pelas suas seleções, a Arrascaeta jogou pela seleção uruguaia e Alexandro jogou pela seleção brasileira, não estarão junto com o grupo. Devem fazer um trabalho separado na academia, um trabalho de recondicionamento físico. Uma outra situação é o Gonzalo Plata, que deve participar de momentos do treino. Daqui a pouco eu vou acabar o vídeo aqui. Quando eu acabar o vídeo, vocês vão lá no canal Redação Ninho e no canal Flazoeiro TV. Esses 2 canais são nossos aqui e nós estamos cobrindo tudo. Flazoeiro TV é tudo ao vivo. O Redação Ninho são os conteúdos gravados. Ainda há pouco, quem falou por aqui foi José Boto. Em nome do Flamengo, o diretor de futebol do Flamengo explicou algumas coisas, principalmente as questões logísticas do Flamengo. Primeiro ponto: o Flamengo viajou aqui para os Estados Unidos mais ou menos com 3 toneladas. Isso mesmo, 3 toneladas de equipamentos. 3.000 quilos, cara, de equipamento. É equipamento pra caramba. Muitas caixas, muitas coisas. O Flamengo trouxe pra cá, para os Estados Unidos. Uma outra situação é que tá dividido em 2 hotéis. Esse hotel aqui tá só a estrutura do futebol, profissionais do futebol, dirigentes do futebol, só as pessoas do futebol, diretores, vice-presidente, outras pessoas que não têm a ver com o dia a dia do futebol não estão aqui nesse hotel, estão em um outro hotel, aqui próximo inclusive, mas nesse hotel aqui só está a estrutura do futebol do Flamengo. Foi uma decisão da diretoria de separar, entre aspas, a delegação. O futebol vai ficar em um lugar e as outras pessoas que são também ligadas ao Flamengo, a instituição Flamengo, estão em outro lugar. Provavelmente o Zico deve chegar por aqui, ele que é embaixador do Flamengo, ele já tinha sido convidado para ser chefe da delegação. A gente daqui uns dias já deve ter também a presença do nosso querido Zico aqui em Atlantic City, tá certo? Bom, vamos continuar aqui o vídeo falando das notícias, falar agora de um pedido do Flamengo que também foi atendido pela Conmebol, cara. A CBF já tinha tomado a decisão e agora a Conmebol entra no mesmo comboio ali e vem junto com a CBF. O que acontece é que a Conmebol quer implantar também a questão do fair play financeiro para as equipes que disputam as competições sul-americanas. Ou seja, equipe que disputa a Libertadores, equipe que disputa a Sul-Americana, vai ter que estar em dia nessa questão do fair play financeiro. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu, por exemplo, no ano passado. O Botafogo contratou o Thiago Almada. O Botafogo ainda não pagou o Thiago Almada. O clube aqui, se não me engano, é o Atlanta FC, está cobrando o Botafogo, Atlanta United. Está cobrando o Botafogo,
tá cobrando porque o Botafogo não pagou o Thiago Almada. Não pagou. E foi um dos principais jogadores do Botafogo na Libertadores do ano passado. Um jogador que somou muito com o Botafogo. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, que os clubes façam compra, que os clubes contratem jogadores, que os clubes façam sem ter condição ou sem ter como pagar e ainda cresça mais a dívida do clube, a Conmebol também quer colocar aí a questão do fair play financeiro nas competições, o qual ela é a responsável, Libertadores e Sul-Americana. Bom, vamos mudar o assunto aqui para falar agora sobre a situação do Gerson, porque hoje, pela primeira vez, o Flamengo, oficialmente através do José Botto, se pronunciou sobre a situação do jogador. E assim, o Botto pediu uma coletiva e todo mundo já sabia o motivo da coletiva. Todo mundo já sabia o que ele iria falar. E aí, sobre o Gerson, ele disse assim, ó, não existe qualquer tipo de negociação nossa do Gerson com outro clube. Qualquer negociação será rejeitada. Qualquer clube que quiser tirar o Gerson sabe o que tem que fazer. E até o momento não fez. É até uma resposta para aquela galera que tá falando assim, pô, Flazoeiro, por que o Flamengo levou o Gerson? Levou porque até agora o Zenit não pagou a multa ao Flamengo. Quando o dinheiro cair na conta do Flamengo, aí o jogo, aí a história muda, aí a conversa muda. E aí tem uma outra coisa que eu preciso falar com vocês sobre essa situação do Gerson, porque logo depois ele disse que que o Gerson era um jogador do Flamengo que tinha obrigações e deveres iguais aos jogadores do Flamengo, assim como os privilégios que tem qualquer jogador do Flamengo. Ou seja, o Botto falou, olha, ele tá aqui com a gente, ele tem contrato, ele é o nosso jogador, ele tem as obrigações dele, tem os deveres dele, mas também tem as regalias, né, que um jogador do Flamengo tenha, por isso que o jogador tá aqui. Então o Botto, ele foi muito claro, dava para perceber que era sobre isso que ele queria falar, porque assim, ele já chegou na coletiva, ele falou, antes que vocês me perguntem, deixa eu falar logo. Ele pegou e já falou sobre essa situação do Gerson, saindo do Gerson e indo para aquela questão do Bruno Henrique. O Botto também fez questão de detonar aí, segundo ele, coisas que acontecem por fora, meio que para atrapalhar o Flamengo. Na véspera do Flamengo decidir o estadual, saiu essa notícia do Bruno Henrique. Na véspera do Flamengo embarcar para jogar a principal competição do ano, que é o Super Mundial de Clubes, uma competição qual o mundo vai estar olhando para o Flamengo, também sai uma notícia relacionada ao Bruno Henrique com envolvimentos lá em apostas esportivas. Vamos torcer para que o Bruno Henrique consiga o mais rápido possível resolver essa questão dele e ficar tranquilo e poder jogar e dar muito resultado para o Mengão. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, também tem que falar sobre isso, é sobre a questão do Neymar. O Jorge Nicola trouxe a informação que o Neymar foi rejeitado pelo Flamengo 2 vezes. Ofereceram o Neymar, pelo que eu entendi, ofereceram o Neymar ao Flamengo e o Flamengo não quis a contratação do jogador. Essa informação é do Jorge Nicola, só para deixar bem claro. E aí tem que falar mais uma parada sobre essa situação, que hoje o José Botto falou sobre isso. Ele falou, olha, só para a gente contextualizar, a gente não quis contratar jogador nenhum para o Super Mundial, só para o Super Mundial. Por quê? Ele falou, digamos, foi até a Raíssa que perguntou, você não quis contratar nenhum jogador para jogar só o Mundial? Ele falou assim, Raíssa, você trabalha aí no Goal, você trabalha na Placar. Imagina, você cobriu o Flamengo no Carioca, você cobriu o Flamengo na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro, e quando chega o Mundial, o teu chefe manda uma outra pessoa só para cobrir o Mundial. Como é que você ia se sentir? Você ia ficar chateada, certo? Ele falou, é a mesma coisa. Os caras jogaram Carioca, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Aí chega na hora do Mundial, foi o que o Botto falou, tá? Eu vou contratar outro jogador para colocar no lugar do cara aqui? Não, isso não pode. Então, ele explicou por que o Flamengo não contratou jogadores só para jogar o Super Mundial e vai contratar mais jogadores aí na janela de transferência que vai vir pela frente, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco tem treino do Flamengo ao vivo na Flazoeiro TV. Lembrando que todos os nossos canais estão subindo muito conteúdo, tá subindo muita coisa, porque tá acontecendo muita coisa. Na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vem trazendo para vocês, tá certo? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu! Rapaz, quando a notícia caiu de que o Flamengo teria rejeitado o Neymar 2 vezes, meu coração deu aquela balançada. Imagina o Ney vestindo o manto sagrado, jogando no Maraca, entortando o zagueiro, fazendo gol e dançando com o... Ia ser um estouro, um choque de realidade e sonho. Mas aí vem a diretoria e diz, não contratamos ninguém só pro Super Mundial. Aí a cabeça bate no peito e fala, calma, torcedor, os caras sabem o que estão fazendo. E eu que sou Flamengo, desde moleque tenho que reconhecer, os caras estão certos.
Não faz sentido trazer um nome de peso só para esse torneio, por maior que ele seja. O elenco que chegou até aqui tem que jogar, tem que ser valorizado. É como o Boto falou na coletiva. Imagina cobrir o time o ano todo e no Mundial te trocarem por outro jornalista? Mesma lógica. Respeito à trajetória. E o Flamengo hoje não é mais aquele que age por impulso. A gente cresceu, parceiro. A gestão mudou. É coração sim, mas é com cabeça no lugar. Agora, sobre o Gerson, mais uma vez a diretoria foi firme e direta. É nosso jogador, tem contrato e só sai se pagarem a multa. Palmas pro Boto. O Zenit tá fazendo jogo duro, mas o Flamengo não é mais refém de gringo. Enquanto o dinheiro não cair na conta, o Gerson vai treinar, vai jogar e vai vestir o manto. Pode até não estar na melhor fase, mas a camisa pesa, e o compromisso com o clube é maior que qualquer boato de bastidor. E olha, falando em bastidor, essa história do Bruno Henrique com aposta na véspera do Mundial é de sacanear. Sempre tem uma tentativa de desestabilizar o Flamengo antes de jogo grande. Coincidência? Duvido. Mas o torcedor já tá vacinado. Bruno tem que focar, resolver o que tiver pra resolver e entrar em campo pra fazer o que ele sabe. Botar fogo no jogo. Do outro lado da moeda, gostei de ver a notícia sobre a Conmebol adotando o fair play financeiro. Já tava na hora. Não dá pra ver clube contratando jogador, jogando Libertadores, sem pagar ninguém, enquanto o Flamengo investe milhões em estrutura e logística. Foram 3 toneladas de equipamentos pro Zion. Isso é profissionalismo. É outro patamar. Sobre o elenco, Arrascaeta e Alex Sandro sendo poupados do treino? Correto. Jogaram pelas seleções, precisam desse tempo de recuperação, o importante é estarem inteiros na hora da decisão. E Gonzalo? Plata já se integrando aos treinos, é sinal de que o grupo tá unido, focado, respirando Mundial. Ainda vai ter treino, vai ter jogo contra o Los Angeles FC. Tudo faz parte da preparação. E por fim, quero dizer uma coisa como torcedor que já viu de tudo com esse time. É lindo ver o Flamengo crescendo com planejamento, sem deslumbrar. A gente sonha com Neymar, com taça, com espetáculo. Mas hoje, o Flamengo é gigante porque tem projeto, tem respeito ao elenco, tem comando. E isso vale mais que qualquer jogador famoso. Então, bora pra cima, Mengão. Que venha o Mundial, que venham os desafios, porque a nação tá pronta. E se não vier, Neymar, tudo bem, porque o craque maior tá na arquibancada, vestindo vermelho e preto, gritando sem parar: Vamos, Flamengo! Te amo, Mengão.